Olá, tudo bem? Estamos dando início à nossa quarta aula do curso de Efésios. Convido você a abrir sua Bíblia no livro de Efésios, capítulo 3. Vamos dar início ao capítulo 3. Nos capítulos anteriores, Paulo vinha falando sobre a bênção ou as bênçãos que recebemos de Deus, e principalmente a bênção de receber o perdão dos pecados. São as boas novas, é o evangelho da salvação. E agora, pensando nisso, aqui no capítulo 3, Paulo faz uma digressão. O que é uma digressão? Uma digressão também pode ser conhecido como um desvio. É o efeito de romper a continuidade de um discurso com uma mudança do tema central. Já aconteceu de você estar conversando de uma forma assim bastante empolgada com um amigo, com uma amiga, e a pessoa falar uma frase, e diante dessa frase que a pessoa falou, você lembra de uma coisa que não tem nada a ver com a conversa, e aí você abre uma espécie de um parênteses e começa a contar uma história paralela àquilo que você vinha falando, e conta essa história, né, se empolga com a história que você está contando, e aí depois você encerra, fecha esse parênteses e volta para o assunto anterior que vocês estavam falando. A gente brinca, falar isso aí é viajar na maionese, né? Então, Paulo faz um pouco disso aqui em Efésios. Ele vinha falando, como eu já disse, da majestosa graça de Deus de ter dado ao homem o privilégio de receber o perdão de pecados. E agora ele abre um parênteses para falar que ele é privilegiado por fazer parte do ministério de Deus. Para falar do ministério de Deus, que é a salvação para todas as pessoas, Paulo reconhece o seu próprio ministério como um pregador, principalmente aos gentios, aqueles que estavam fora do plano de Deus no Velho Testamento. Paulo reconhece que para ele é um privilégio pregar o evangelho da salvação, o evangelho da salvação para todas as pessoas como um instrumento de Deus. Então, Paulo agora vai falar que não só ele, mas a igreja recebeu esse privilégio. Então, ele vai usar a palavra mistério para dizer que isso foi revelado a nós através da palavra de Deus. Ele vai mostrar que a igreja não aconteceu por acaso. A igreja não foi o plano B de Deus. A igreja já estava nos planos de Deus antes da criação do mundo. Paulo vai usar a palavra mistério para dizer que a igreja tem a função de revelar o mistério de Deus. Quando a gente pensa em mistério, a gente pensa algo que ninguém conhece, algo que não foi revelado aos homens. Mas a palavra grega mysterion, né, que a gente vai ver bastante aqui no capítulo 3 de Efésios, na verdade ela está sendo usada para Paulo dizer que o evangelho da salvação é um mistério. Mas não é um mistério porque agora ninguém entende nada ou ninguém conhece, mas é um mistério porque hoje o homem só consegue descobrir que ele precisa crer em Jesus, se arrepender dos seus pecados, ser batizado para receber o perdão de Deus, porque isso foi revelado ao homem. Romanos vai falar que se você olhar para a natureza, você consegue reconhecer, olhando para a grandiosidade da natureza, que existe um Deus, que existe um Criador de todas as coisas. Porém, é impossível você olhar para a natureza e descobrir o que é o Evangelho da salvação. Você e eu só temos acesso ao perdão de pecados através do sangue de Jesus, porque essa verdade foi revelada ao homem. O homem não poderia descobrir sozinho que é crendo, se arrependendo e sendo perseverante no caminho da salvação que eu vou viver eternamente com Deus,
se Deus não tivesse revelado ao homem. Por isso que Paulo chama o evangelho de mistério. Eu convido a você, se quiser pausar o vídeo e ler com muita calma, capítulo 3, versículos de 1 a 13. E todas as vezes que você lê a palavra mistério, você grifa aí na sua Bíblia, para você ver como que Paulo quis usar essa palavra mistério, porque muitos gregos, muitos filósofos, gostavam de usar a palavra mistério para dizer, o evangelho é algo muito simples, nós gostamos de coisas misteriosas, coisas grandiosas que o homem não consegue entender. Por mais que debata, por mais que estude, por mais que converse sobre isso. Isso acontece muito na filosofia, né? Porém, Paulo está mostrando que o evangelho é um mistério no sentido que é algo profundo, é algo grandioso. É simples, porque se você pregar o evangelho para a pessoa que não tem condições nem de leitura, nem de ler a Bíblia, ela tem condições de entender que ela é pecadora, que ela pode se arrepender dos seus pecados e receber o perdão desse Deus maravilhoso. Então, é simples porque os simples podem entender, mas é profundo porque vem de Deus. Por isso Paulo fica chamando de mistério. E ele vai mostrar que é função da igreja revelar esse mistério às pessoas que estão nas trevas. Então, por exemplo, no capítulo 3, versículo 9, Paulo diz assim: esclarecer a todas a administração desse mistério, que durante épocas passadas foi mantido oculto em Deus, que criou todas as coisas. A intenção dessa graça era que agora, mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos poderes e autoridades nas regiões celestiais, de acordo com o seu eterno plano que realizou em Cristo Jesus, nosso Senhor. O que Paulo falou nesses versículos 9 a 11? Ele falou que durante muitos anos, durante milênios, os anjos perguntavam uns aos outros: como Deus vai fazer para dar perdão de pecados aos homens que estão afastados de Deus? Lembra, a gente já falou isso em outras aulas. Deuteronômio, capítulo 28, nos diz que obediência é igual à vida e desobediência é igual à morte. Quando o homem obedece a Deus, ele recebe perdão de pecados. Quando o homem desobedece a Deus, ele recebe a morte. Só que durante toda a existência humana, o homem sempre tendeu a fazer o que é errado. E aí, sempre foi perguntado como Deus vai dar vida para o homem desobediente. Se Deus simplesmente perdoa os seus pecados, os meus pecados, sendo que somos desobedientes a Deus, aparentemente parece que Deus estava sendo injusto. Então, durante muitos séculos, os anjos, toda a criação de Deus, não tinham ideia como Deus ia fazer para perdoar o pecado do injusto, para perdoar o pecado do desobediente, sem fazer com que Deus seja injusto. E agora, Paulo está falando, e esse mistério foi revelado através, versículo 11, de Cristo Jesus. Então, Jesus veio como homem na terra, viveu como homem, e como homem foi obediente a Deus, 100% obediente, e teria direito à vida. Mas Jesus abriu mão da vida que ele tinha direito, morrendo na cruz. E agora ele dá esse perdão de pecados, essa vida para o homem que está em desobediência. Então, o que acontece no processo de salvação é uma troca.
Jesus, que foi obediente e que tinha direito à vida, morreu. E agora o homem desobediente pode ter o perdão de pecados aceitando o sacrifício de Jesus no lugar do homem. Esse mistério agora foi revelado com a morte e ressurreição de Jesus na cruz. E Paulo está dizendo: cumpre a igreja de Deus continuar revelando esse mistério aos homens. Ou seja, pregar o evangelho da salvação é levar essa informação antes não revelada, agora revelada. E no versículo 6, ainda do capítulo 3, Paulo fala assim: a saber que mediante o evangelho os gentios são co-herdeiros com Israel, membros do mesmo corpo e co-participante das promessas em Cristo Jesus. Os gentios que no Velho Testamento estavam separados do povo de Deus. No Velho Testamento só tinha uma aliança entre Deus e Israel. Os gentios estavam fora dessa aliança. Agora, na igreja, através do evangelho, o mistério que revelou como Deus iria perdoar o gentio, não só traz o perdão de pecado aos gentios, mas também colocam os gentios no mesmo corpo, que é a igreja, que Paulo chama de corpo de Cristo. Agora gentios e judeus estão no mesmo patamar. Porque os judeus também não mereciam um perdão de pecados, porque os judeus eram desobedientes. Os judeus desobedeciam à lei de Deus, estavam afastados da lei de Deus e também iriam para o inferno. Agora, no mesmo corpo de Cristo, nós temos os herdeiros da promessa de Deus, que são os judeus, juntamente com os co-herdeiros da promessa de Deus, que somos nós, gentios, caso você não seja um judeu. Que grande mistério! E o que tudo isso quer dizer? Que a salvação que antes não era possível ao homem, agora, através de Jesus Cristo, através da morte de Jesus na cruz, através da ressurreição de Jesus pelo Espírito Santo de Deus, a salvação tornou-se acessível a toda a humanidade. Os gentios que antes não faziam parte do povo de Deus, agora fazem. Assim como, dessa forma, gentios e judeus formam uma nova etnia, uma nova raça, um novo corpo, a Igreja de Deus. Tudo isso deve nos levar a aumentar a nossa dedicação em, como igreja, pregar isso para as pessoas que ainda não fazem parte do plano de Deus, que ainda não fazem parte da Igreja de Deus, que ainda não receberam um perdão de pecados, que ainda não entendem o mistério da salvação. Agora, a partir do versículo 14, Paulo ora pelos Efésios. Paulo ora pela igreja em Éfeso. E qual é o objetivo da oração de Paulo pelos Efésios? Será que o que Paulo está pedindo para os Efésios também atinge você e eu, 2000 anos depois da carta ter sido escrita? Paulo vai orar para que a igreja em Éfeso seja entendida, que a igreja em Éfeso entenda esse mistério, que a igreja em Éfeso entenda a profundidade que é pregar a salvação em Jesus, e para que a igreja também fosse forte, unida e amorosa. Força, união e amor são três coisas que sempre estão presentes nas cartas de Paulo. E de que forma Paulo vai mostrar que é possível a igreja ser forte, unida e amorosa? Paulo vai falar que só é possível com Cristo habitando em cada cristão.
E como é que Cristo habita em cada cristão? Versículo 17, ainda em Efésios capítulo 3. Para que Cristo habite em seus corações mediante a fé. E oro para que vocês, arraigados e alicerçados em amor. Quando os cristãos estão alicerçados no amor de Deus, Deus nos concede força necessária para fazermos algo que é um desafio para nós, amarmos uns aos outros. É somente com Cristo agindo dentro de nós que teremos menos murmurações e mais amor na Igreja de Deus. É somente com Cristo agindo em nós que seremos menos envolvidos com as coisas do mundo e mais envolvidos com as coisas de Deus. Mas Cristo precisa verdadeiramente habitar em nós. Não como um hotel de trânsito, não estando em nós de passagem, mas habitando como uma residência própria. Cristo precisa estar alicerçado em nossas vidas. Versículos 18 e 19, Paulo segue dizendo que vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade. Conhecer o amor de Cristo que excede todo conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Paulo fala que só tem uma maneira de sermos transformados, mudados, vivermos em unidade, em amor, em comunhão, em harmonia uns com os outros. Se a gente conseguir entender a Deus por completo, ou entender que Deus habita em nós por completo. Ele usa aí as 4 dimensões, né, para falar. Precisamos compreender a largura, o comprimento, a altura, a profundidade. Quando os cristãos compreendem o amor de Deus com essa dimensão, Deus nos concede força para compreender o amor dele por nós através de Jesus habitando em nós. Mas para quê? Ou por que devemos compreender essa profundidade, essa dimensão do amor de Deus? Ele segue o versículo 19 dizendo: conhecer o amor de Cristo excede todo conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Para ficarmos cheios da plenitude de Deus. O que é estar cheios da plenitude de Deus? O que estar cheio da plenitude de Deus quer dizer? Pensa, lá na criação, quando Deus criou o homem e a mulher, o que a Bíblia fala sobre a criação do homem? Gênesis capítulo 1, versículo 26 diz: criou Deus o homem à sua imagem e semelhança. Deus deseja que você e eu vivamos cheios de Deus. Assim como um filho pode ter tudo que pertence ao pai, pertence ao filho, mas às vezes se o filho não tem essa ideia, né? O filho não tem essa ideia, às vezes ele pede um trocado, pai, você pode me dar uma moeda de 50 centavos? Sendo que tudo que o pai tem pertence ao filho. Às vezes o filho não tem ideia de que tudo que o pai tem pertence a ele. Muitas vezes não temos ideia de que podemos estar cheios do Espírito Santo de Deus. Podemos viver vidas poderosas, transformadas, mudadas, porque somente estando cheio de Deus em nós, através do Espírito Santo, que vamos conseguir amar como Deus ama, agir como Deus age.
ter a mesma capacidade de amar e confiar em Deus só é possível através de Jesus. Você acha difícil para uma pessoa conseguir agir como Deus age, amar como Deus ama? Olha o que Paulo fala nos versículos 20 e 21, que Deus é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos e pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. Versículo 21. A Ele seja a glória na Igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todo sempre. Amém. O que o versículo 20 fala que Deus é capaz de fazer em nós, na minha vida, na sua vida? Tudo. Ele é capaz de fazer mais do que pedimos e pensamos. Paulo está fazendo aqui o que a gente chama de uma doxologia. Doxologia é uma palavra de louvor a Deus. É uma palavra de glória a Deus. Por isso ele fala, a Ele seja dada glória de geração em geração, para todo sempre. Amém. Deus é o poder que torna a oração realidade. Deus tem poder para ir além do que pedimos e pensamos. Deus tem poder para atuar em nossas vidas além das nossas capacidades limitadas fisicamente. Deus é o único que é digno de louvor e glória. E a Bíblia fala que Deus pode habitar plenamente em nossas vidas. Por isso ele é adorado na terra e na igreja, assim como nos céus, por todas as gerações e para todo sempre. Mas por que Deus quer atuar em você? Por que Deus quer atuar em mim? Para que possamos agir como verdadeiros discípulos de Jesus, como verdadeiras discípulas de Jesus, para que nós possamos ser aquelas pessoas que transmitem o evangelho da salvação para aqueles que ainda não estão em Cristo Jesus, para que a igreja continue agindo de forma unida, em amor e servidão. Paulo vai continuar nos capítulos 4 e 5 e 6, mostrando como isso é possível. Com Deus atuando em nós, é possível agirmos em unidade, é possível agirmos em servidão. Então, a partir do capítulo 4, o livro de Efésios torna-se mais prático um pouco. Mas só tem uma maneira de a gente conseguir colocar em prática tudo o que Paulo vai falar que você e eu precisamos fazer, entendendo que é através do Espírito Santo que habita em nós. Porque se olharmos para as nossas limitações, vamos desanimar. Se olharmos para as nossas imperfeições, vamos desistir de fazer a obra de Deus. Mas se olharmos para Deus habitando em nós, vamos dar glória a Deus por Ele habitar em nós e vamos entender que é através dessa habitação, é através do Espírito Santo, que vamos conseguir fazer a obra que Deus espera da sua vida, da minha vida, das nossas vidas. Eu vou parar por aqui. Pense, medite em tudo isso que falamos e a partir da próxima aula a gente continua estudando o livro de Efésios e que Deus nos abençoe para que realmente possamos viver como portadores do templo do Espírito Santo. Até a próxima aula. Deus te abençoe.